essa aula é uma aula central para o EQ. EQ, né? O exame de qualificação. E é uma aula central também pensando em Enem. Tá? Tanto Enem como EQ usam demais, cobram demais essa questão da Guerra Fria. Então nós vamos tentar fazer uma abordagem bem pragmática, assim, bem metodológica para conseguir pensar todas as situações de Guerra Fria a partir de um certo conceito que a gente viu aqui, que é uma necessidade do mundo se estabelecer parceiro de um dos dois blocos. Quer dizer, a gente vai chamar de primeiro mundo os países capitalistas desenvolvidos, tá? Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os países socialistas desenvolvidos ou não, os países socialistas. E o terceiro mundo, que são os capitalistas subdesenvolvidos. Tá? Primeiro, segundo, terceiro mundo. Interessante que até hoje, de alguma forma, a gente usa a expressão terceiro mundo. Né? Se você fala países de terceiro mundo, vai estar todo mundo entendendo. Você está falando de um país pobre tipo Brasil. Mas é importante destacar que essa conceituação, de alguma maneira, mudou. A gente passa a chamar de países em desenvolvimento. E por que eu uso a terminologia país em desenvolvimento? Porque eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Por que eu estou mentindo? Porque eu estou dizendo que o país ele não é um país de terceiro mundo, ou seja, está ali. É um país. Eu estou dizendo que é um país que está se desenvolvendo e que um dia chegará a ser primeiro mundo. E por que isso é uma mentira? Isso é uma mentira porque não é a regra. Nenhum país, ou com raríssimas exceções, Coreia do Sul é uma exceção, mas é uma exceção muito particular, porque tem um interesse do Japão, tem um interesse dos Estados Unidos na industrialização da Coreia do Sul para bater na Coreia do Norte, para bancar a Coreia do Norte, né, estancar possível comunismo na Península Coreana toda. Raríssimas exceções são os que saíram, né, deixaram de ser países de terceiro mundo, ou seja, países subdesenvolvidos e passaram a ser países desenvolvidos. Então é uma mentira porque você vende uma certa ideia de que existe um possível desenvolvimento, que existe um caminho que vai levar ao desenvolvimento, e nós sabemos que não é nada disso. Nós sabemos que podem se passar aí 300 anos que o Brasil não vai se industrializar, como não se industrializou até hoje. Tá? É uma falácia, né? É uma falácia, é uma construção bastante falaciosa. Tá? E aí, dentro desse prisma, o que nós precisamos pensar? Existe um interesse por parte dos Estados Unidos, principalmente, em sustentar, em bancar o desenvolvimento deste ou daquele país em até certo grau. E qual que é esse interesse? É o interesse que nós vamos nomear com doutrina Truman, tá? Doutrina Truman, do presidente americano Harry Truman. O que o Truman vai dizer? Ele vai falar o seguinte: olha, o nosso dever cívico, enquanto país, enquanto povo, enquanto civilização, o nosso dever é defender a liberdade. Defender a liberdade. Nós vamos defender a liberdade, nós vamos defender a democracia, nós vamos defender o capitalismo. E nós vamos colar o discurso da liberdade como liberdade de consumo. Então, cada vez mais nós vamos entender que liberdade é sinônimo de consumo. Liberdade é sinônimo de você poder escolher o que você vai comprar, como que você vai gastar o seu dinheiro, liberdade de expressão, o Estado não te controlar. Ou seja, eu vou defender como liberdade um conceito
um conceito liberal. Liberal. Retomando ali a ideia do liberalismo iluminista do século XVIII. E não vou defender como liberdade uma outra abordagem possível, tá? Que é de um grupo de pensamento mais de esquerda hoje, né? A gente chama de esquerda, né? Um grupo mais socialista, anarquista, comunista, que dizia o seguinte, né? Qual que é a liberdade? Vai, me ajuda aí. Qual que é a definição de liberdade que vocês têm? Quando você ia para a escola pequenininha e a professora tinha que botar limite em você, qual que era a liberdade que você tinha? Que disciplinadas que vocês eram, hein? Nunca tomaram uma bronca da tia e ela teve que ensinar o que que... Até certo ponto, dentro daquilo que era permitido. Não era bem uma liberdade. Qual que é o ponto? Onde termina a sua liberdade? Não podia andar sozinha na escola, tinha toda uma regra para sentar no lugar certo. Tá, e onde termina a sua liberdade? Vamos ver se vocês têm essa frase. A sua liberdade termina... Onde começa a liberdade do outro. Ah, muito bem. Isso é padrão, não é? Isso é um conceito padrão. Ou seja, a minha liberdade termina onde começa a tua. Só que isso defende uma liberdade individualista. Tá? É uma acepção individualista. Porque eu estou botando o foco no indivíduo. Então você é livre para fazer tudo o que você quiser, desde que você não atrapalhe o outro. Então você é um limite para minha liberdade. Tudo bem? Mas o foco está em mim. Então eu vou pensar, bom, eu posso fazer tudo aquilo que for bom para mim até que eu não te atrapalhe. Temos uma outra acepção de liberdade desenvolvida no século XVIII, que é interessante, que fala o seguinte: a minha liberdade começa onde começa a sua. Então eu só posso fazer aquilo que é bom para nós. Entendeu? Eu tenho que olhar primeiro para o outro, primeiro para a sociedade, para ver se é bom. Se for bom para todo mundo, eu posso fazer. Se não for bom para todo mundo, eu não posso fazer. Se for bom só para mim, quer dizer que é ruim. Essa é uma outra acepção de liberdade. E lá na doutrina Truman, nós vamos defender que a liberdade consiste no direito do consumidor. Nós vamos estabelecer uma certa noção de cidadania muito ligada à noção de direito do consumidor. Então o Estado não interfere na sua vida, você também não enche o saco do Estado, você tem o seu dever patriótico, mas a liberdade é sinônimo de capitalismo, é sinônimo de você gastar o seu dinheiro como você quiser, que é o discurso liberal até hoje. O discurso liberal fala, eu acho que o Estado não tem que intervir, as relações têm que ser as relações entre sujeitos e tal, parará. Nós vamos ver essa discussão lá no final da aula com a Margaret Thatcher, tá? Mas é esse discurso de defender a liberdade. E aí, quando eu falo que eu vou defender a liberdade, por que eu vou defender a liberdade? Porque a liberdade está ameaçada. Está ameaçada por quem? Pelo socialismo. E aí o socialismo é perigosíssimo. Porque o socialismo é o oposto da liberdade. No socialismo você não vota. No socialismo todo mundo é igual a todo mundo tem o mesmo carro. No socialismo você não é livre para ter o carro que você quiser. No socialismo você não é livre para comprar a casa que você quiser, para fazer o que você quiser com o dinheiro que você quiser. Quer dizer, você não é livre. Você não é livre para ter o que é seu. Você tem sempre que o Estado dá. Só que se eu inverter essa lógica, eu posso dizer, porra, tudo bem. Eu não posso escolher qual carro comprar, mas todo mundo tem carro. Eu não posso escolher qual casa eu vou ter, mas todo mundo tem casa. Eu não posso escolher uma porrada de coisa, mas todo mundo tem o de todo mundo. Eu não estou querendo esconder aqui o fato do Stalin, nesse momento, e pelos até 1953, quando ele morre, ser um ditador profundamente cruel. A União Soviética ter uma censura brutal e ser um Estado absolutamente
nojento, desculpa emitir uma opinião tão pessoal, mas o Stalin é um sujeito nojento, vai matar quem ele puder, tá? Vai atravessar quem ele puder. Tudo bem? Agora, nós vamos colar esse discurso de que liberdade significa poder comprar o que você quiser. Significa você viver livremente e o seu interesse está acima do interesse da sociedade, a menos que você prejudique a sociedade. Mas eu não preciso me preocupar com o coletivo. Tudo bem? Então, uma abordagem absolutamente individualista, essa abordagem que a gente tem de uma liberdade, né, da minha liberdade terminar onde começa a sua, de você ser um empecilho para a minha liberdade e eu ser um empecilho para a sua. Tá ok? Bom, mas como que nós vamos fazer? Como que nós vamos combater o socialismo? Uma parte importante desse combate é a parte que fala da economia. Nós não podemos correr o risco de, dentro do mundo capitalista, acabou a Segunda Guerra, de novo ter uma crise, como foi a Primeira Guerra Mundial. Então a gente precisa tomar medidas para conter uma possível crise semelhante à crise de 29. Lembra da crise de 29? Né? Teve a Primeira Guerra Mundial, daí os Estados Unidos produz para o mundo inteiro, 60% da produção industrial mundial é dos Estados Unidos pós-Primeira Guerra, e aí a Europa se reconstrói e os Estados Unidos vão à falência. Então nós não podemos correr esse risco no mundo capitalista, porque mais uma crise dessa e o socialismo ia rir, ia falar, gente, olha aqui todo mundo tem. Entendeu? Ó, aqui nós estamos vivendo bem, aí vocês estão na roça porque vocês são tudo um bando de egocêntrico, individualista, só pensam em lucro. Aqui a gente planeja e a coisa acontece. Então os Estados Unidos falam, nós precisamos planejar como é que nós vamos sair do buraco. E é aí que entra o Plano Marshall. Plano Marshall, que é a reconstrução econômica da Europa Ocidental. Quem encabeça esse processo é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que se chama lá o cargo, né, Secretary of State, né, o secretário de Estado, uma tradução horrorosa, mas é a secretaria, né, é o Ministério do Exterior, né, o equivalente nosso aqui, o Ministério do Exterior, que vai dizer o seguinte, ó, nós vamos jogar dinheiro nos países da Europa, eles vão se reconstruir de uma maneira planejada e todos eles vão acabar devendo para a gente de alguma maneira. E a gente vai integrando as economias mais adequadamente, mais, né, corretamente, e aí a gente vai fortalecer o nosso mercado interno dessa vez, então o trabalhador nos Estados Unidos vai ganhar mais, né? Nós vamos planejar isso daqui para não deixar dar ruim, porque se der ruim de novo, o socialismo leva, tá? Então, essa estratégia para evitar uma crise. E como que é essa doutrina, né? Os caras falam, porra, mas então os Estados Unidos vão jogar dinheiro dentro da Europa e não vão exigir nada em troca? Não, claro que vão exigir um monte de coisa. Vão exigir, por exemplo, que você combata o socialismo, que você faça oposição ao socialismo. Então você vai fechar o socialismo. Não se pode falar bem de socialismo. Você não pode fazer comércio com países socialistas. Você não pode, né? Você tem que combater o socialismo. Tá? Também tem a outra questão. Tem que entrar numa aliança militar com os Estados Unidos. Aliança militar que é aquela lá em cima em azul, chamada OTAN. OTAN. Né? As tropas da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado em 4 de abril de 1949, para juntar os países capitalistas, as potências capitalistas, para um eventual encrenca com o bloco comunista. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. E como que nós vamos fazer isso? Dizendo para os caras, ó, é o seguinte, nós vamos jogar dinheiro em você, você reconstrói o seu país, combate ideologicamente o socialismo, se preciso, combate militarmente
o socialismo, e aí a gente tem tudo certo. Nota de rodapé. Os Estados Unidos vão dar esse tratamento para a Europa. Para o Brasil, eles vão emprestar dinheiro, mas vão emprestar dinheiro com juros. Então a Europa vai receber fábulas de dinheiro, tá? Aqui é só um gráfico quantitativo, né, para ver que a Inglaterra, a França, a Alemanha Oriental, a Itália, né, e depois Grécia, além da Áustria, vão receber muita grana para se reconstruir, né? Para se reconstruir. A Alemanha Ocidental, eu falei Oriental, é a Alemanha Ocidental, né? A Alemanha capitalista, para se reconstruir e não correr o risco dos trabalhadores ali olharem para os trabalhadores do mundo do bloco socialista e falarem, porra, mas lá no mundo socialista o negócio é melhor. Tá ok? Tudo bem? O Brasil vai se queixar muito disso. O Brasil, do presidente Truman, vai ficar muito chateado. Vai ligar lá pro Roosevelt, vai falar, porra, Roosevelt. E o Roosevelt vai falar, Truman, Dutra, sabe qual é o problema? Você é um país pobre de terceiro mundo, exportador de café, já tô te dando uma indústria siderúrgica. Cala a boca e abra os seus mercados que eu vou vender para você. É isso. Esse é o lugar. Perceba como foi desenhado um lugar. Os Estados Unidos vão olhar para a Europa e vão falar, não, Europa eu vou tratar de igual para igual, nós vamos fazer comércio, parará, parará, vamos reconstruir. E vai olhar para a América Latina e vai dizer, isso daqui vai ser meu quintal. Pronto. Pronto, foi isso. Tá? Foi isso. Não é à toa que a América Latina, a partir de 1953, né, com golpe de Estado, esqueci o primeiro golpe de Estado onde foi, 1953 até 1976, na Argentina, nós vamos ter golpes de Estado de direita que vão apoiar o capitalismo americano. Tá? Nós vamos ser quintal dos Estados Unidos, literalmente. Tudo bem? Bom, mas se os Estados Unidos desenvolveram o Plano Marshall, do outro lado, a União Soviética desenvolveu o Comecon. Comecon. O que significa o Comecon? Comecon significa uma vaquinha, vai. Pronto, falei. Uma vaquinha. Você pega os países comunistas, quem tem dinheiro doa, quem não tem dinheiro pega dinheiro emprestado. Tá? Comecon é Câmara de Apoio Mútuo, Câmara de Apoio Econômico Mútuo, alguma coisa assim, me esqueci. Conselho para Assistência Econômica Mútua. Tá aí, Comecon. É que vem do russo para o inglês às vezes, não sei qual que é a jogada, mas é isso, é um conselho, não é uma câmara, um conselho para assistência econômica mútua. E é o equivalente ao Plano Marshall, quer dizer, na União Soviética nós precisamos, e no bloco soviético, nós precisamos manter uma economia caminhando, manter as coisas funcionando, porque se não mantivermos funcionando, dá ruim, o capitalismo triunfa, a propaganda capitalista triunfa, e a coisa é pior para todo mundo. Tá? Então é isso. O que os soviéticos exigem em contrapartida? Exatamente a mesma coisa que os Estados Unidos. Né? Uma aliança militar com a União Soviética, chamada Pacto de Varsóvia, que tem esse símbolo ali, tá? Da estrela vermelha. Né? O Pacto de Varsóvia. Tá? Que vai ter em 1955, né, a sua oficialização, e a partir de 1949 já tem o reforço da bomba atômica. Olha que bom. A partir de 1949 já tem o reforço da bomba atômica.
Então não precisamos mais ter pavor dos Estados Unidos. A bomba atômica já está aí. A gente é capaz de brigar de igual para igual. Costumam dizer que em 55 cai a cortina de ferro. O que é a cortina de ferro? Seria esse isolamento, né, do bloco soviético. Só que a cortina de ferro já é uma expressão que o próprio Churchill, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, usava já lá no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Que temos que colocar uma cortina de ferro, temos que fazer um cordão sanitário. Essas todas são falas do próprio Churchill e reverberadas. Tá? Então, o Pacto de Varsóvia é a formalização militar disso que poderia se chamar cortina de ferro. Tudo bem? Tá. Só que aí nós temos um problema. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 zonas. Uma para os Estados Unidos, uma para a Inglaterra, uma para a França e uma lá para a União Soviética. E aí você me diz, porra, mas 4 zonas? São 4 zonas que na verdade representam 2. O bloco capitalista e o bloco comunista. Tá, mas e a cidade de Berlim? Que é a capital da Alemanha? Bom, a Alemanha foi dividida em 4. Berlim, capital, também. Berlim, capital, também. Mas onde fica Berlim? Berlim fica dentro da parte comunista da Alemanha. E se Berlim está na parte comunista da Alemanha, o que vai acontecer? Sendo Berlim também dividido em 4, eu preciso levar produtos para Berlim. Só que chega uma hora, a União Soviética fala o seguinte, porra, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu tenho o meu território, dentro do meu território socialista, eu tenho uma cidade capitalista, metade capitalista, não quero. Eu vou fechar Berlim. E aí bloqueia os acessos a Berlim. Qual que era o objetivo da União Soviética? O objetivo era de fazer o seguinte, gente, ó, desculpa, mas vocês não conseguem chegar em Berlim, então Berlim vai ter que ficar para o bloco socialista. E os países capitalistas vão dizer o seguinte, União Soviética, desculpa, cara, não, a gente não aceita, a gente quer Berlim capitalista. E isso vai gerar um perrengue, porque nós vamos ter que fazer 4 aeroportos em Berlim e fazer um monte de voos, tá? Para levar um monte de comida por dia, né? O total de voos nesse período são 180 mil voos, porque você precisa levar tudo para a cidade. Então imagina cada caminhão que entra na cidade do Rio de Janeiro, cada caminhão que entra na cidade de Campinas, cada caminhão que entra na cidade de Porto Alegre, para levar comida, para levar produto de limpeza, para levar pasta de dente, para levar colchão, sei lá, para levar tudo que você vai comprar e que não é produzido dentro da cidade. Entendeu? Então, a União Soviética bancou. Só que o mundo capitalista falou, não, nós não vamos aceitar isso aí, a gente vai sustentar e vamos sustentar. Como que se resolve? Se resolve quando formalmente a gente divide a Alemanha em 4 com os governos e isso vai gerar a partir daí 2 países. República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental, que não era democrática, e a República Federativa Alemã, que é a Alemanha Ocidental, que é a Alemanha capitalista.
Tudo bem? E aí nós vamos dividir. Daqui a pouco, nós vamos fazer o chamado Muro de Berlim, no começo da década de 60, que é o auge da força dos soviéticos, que vão fazer um muro separando as duas cidades, constroem um muro praticamente da noite para o dia, né? Constroem um muro praticamente da noite para o dia, dizendo, ó, então o negócio é o seguinte, Berlim, você tem uma parte aí, nós temos uma parte aqui, ninguém faz contato. E isso é um ferro, né? Porque as famílias estão separadas. Então, eu sempre fico imaginando a situação, né, hipotética da criança que foi dormir na casa do amigo, né? E a casa do amigo fica num lado da fronteira e a casa dele fica do outro lado da fronteira e do dia para noite vem o muro, pronto, fudeu, né? O cara tá lá, né? Não sei como é que funciona, mas é um perrengue, né? É um perrengue, é uma situação que não é nada fácil, tá? Então a República Democrática Alemã, a República Federativa Alemã. Mas o primeiro conflito da Guerra Fria, que na verdade não é Guerra Fria, é Guerra Quente, é a questão grega. Porque a Grécia ficou determinado que a Grécia seria capitalista. Mas dentro da Grécia vai aparecer uma revolta pedindo tentando tornar a Grécia socialista. E aí é um nó. Por que é um nó? Porque vai sair do nosso acordo. Então a União Soviética vai olhar para isso gostando, mas ela não pode se meter. Por que ela não pode se meter? Porque dentro do acordo que ela fez com os Estados Unidos, a Grécia é capitalista, então ela não pode entrar. Tem que respeitar o tratado. Aliás, a Guerra Fria só não virou um conflito generalizado porque os dois países respeitaram os tratados, os acordos, conversaram, ninguém foi louco de sair, né? Então, como se respeitaram, não teve crise. Mas se não tivessem se respeitado, a gente poderia ter uma história totalmente diferente. Então, dentro da Grécia aparece essa guerra civil grega. Governo grego mais Estados Unidos. Por que os Estados Unidos entraram? Porque o acordo era que fosse capitalista. Então, os Estados Unidos podem entrar. Mais Inglaterra contra a República Democrática da Alemanha, ou seja, a Alemanha comunista, vai mandar suas tropas para lá, mais o Partido Comunista Grego, mais os partisans, que é um exército democrático da Grécia. E aí nós vamos ter 3 anos de guerra, resultado, vitória do capitalismo, e a Grécia entra numa grave crise econômica e os americanos vão ter que botar dinheiro na Grécia, o Plano Marshall, lembra? Plano Marshall, e em 1952 a Grécia entra para a OTAN. É o paizinho mais pobrinho, mas a Grécia entra para a OTAN. Tá bem? Enquanto isso, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Vamos lá.